Olá, queridos amigos, estou aqui de volta para dar continuidade no curso A Ciência de Ficar Rico, baseado no livro, do mesmo nome, escrito por Wallace D. Watters. Hoje nós vamos gravar o quarto capítulo referente à quinta aula. O nome deste capítulo é O Primeiro Princípio da Ciência de Ficar Rico. E eu gostaria aqui, neste momento, de chamar a sua atenção para esta palavra, princípio. O universo de Deus é governado, é ordenado e estruturado de acordo com princípios. E estes princípios, gente, eu já vou falar para você, não tem nada a ver com princípios morais, né? A gente tem muito forte esta palavra princípio relacionada, ligada a princípios morais. Não é isso, não tem nada a ver. Princípios no sentido de lei mesmo, de ordem, de que as coisas acontecem sempre de uma mesma forma. Existem leis no universo imutáveis, porque são princípios, tá bom? Espero que você tenha compreendido bem o conceito desta palavra princípio, primeiro, antes de tudo, tá ok? Então vamos dar continuidade. O formato desta aula eu vou fazer da seguinte maneira: eu vou ler o capítulo, são capítulos super curtinhos, né? Este capítulo também não é diferente, ele também é curto. E eu vou fazer assim, vou fazer da seguinte forma hoje. Eu vou ler o capítulo e depois que eu terminar a leitura, aí nós vamos fazer as observações, eu vou passar para vocês os aprendizados que eu tive, aquilo que eu consegui assimilar, fazer o download. Sabe as coisas que você vai estudando e decodificando? Eu quero passar aqui para vocês, tá? E estes ensinamentos, estes aprendizados, essas fichas que foram caindo, elas não vieram somente do estudo deste livro, são outros estudos que eu realizo de forma conjunta, né? Paralelamente, eu estudo outros autores, outras obras de metafísicos, de mestres espirituais, e eu vou juntar, né? Vou fazer assim um catadão e trazer para você ideias, compreensões muito mais profundas do que o livro consegue passar pra gente no capítulo, né? Porque geralmente só da gente ler aquilo, ler o que está escrito no livro, não traz a compreensão que entra dentro da nossa consciência, né? E se você já acompanha aqui alguns vídeos do meu canal, eu tô sempre falando sobre isso. O que cria a sua realidade é o conteúdo da sua consciência. Não é aquilo que está dentro da sua cabeça, não é aquilo que você pensa, não. É o conteúdo da sua consciência, é algo inteiro. O pensamento faz parte da sua consciência, sim, mas a sua consciência não é formada por apenas pensamentos, tá? É algo muito mais profundo que isso. É a sensação que você tem das coisas, o significado que nós temos das coisas. Esta é a nossa consciência. Então, é a consciência que cria a sua realidade, tá bom? A gente não pode se prender apenas no pensar. O pensar é um input, né? Um primeiro passo para a gente manifestar as coisas. Mas não é só o pensamento. Tem o sentimento, a emoção, a forma de pensar, a forma de ver a vida. Então, no decorrer do curso, isto vai ficar mais claro para você. Conforme você for acompanhando as aulas, você vai entender melhor, tá bom? Onde o autor quer chegar com os ensinamentos que ele está passando, tá bom? O pensamento é a única força capaz de produzir riquezas tangíveis por meio da substância informe. A matéria da qual todas as coisas são feitas é uma substância pensante. E o pensamento da forma impresso nessa substância produz a forma. A substância original movimenta-se de acordo com seus pensamentos. Todas as formas e processos da natureza são expressões visíveis do pensamento da substância original. Quando a massa informe pensa numa forma, acaba tomando essa forma. Quando pensa em movimento, realiza esse movimento. Assim, foram criadas todas as coisas. Vivemos num mundo de pensamento.
parte de um universo de pensamento. A ideia de um universo em movimento alcançou a substância informe. A massa pensante, movendo-se de acordo com essa ideia, tomou a forma de sistema de planetas e a mantém até hoje. A substância pensante toma a forma do próprio pensamento e movimenta-se de acordo com ele. Pensando num sistema orbital de sóis e mundos, toma a forma desses corpos e os movimenta de acordo com seu pensamento. Pensando na forma de um carvalho de crescimento lento, movimenta-se de acordo com essa ideia e produz a árvore. Embora o trabalho demande séculos para ser realizado, no processo de criação, a substância informe parece se mover de acordo com as linhas de movimento estabelecidas por ela. A ideia de um carvalho não tem como resultado a formação imediata de uma árvore adulta, mas ativa as forças que produzirão a árvore, juntamente com as linhas estabelecidas para o seu crescimento. Cada pensamento de forma no interior da substância pensante provoca a criação da forma, mas sempre, ou pelo menos de modo geral, seguindo as linhas de crescimento e de ação pré-estabelecidas. A ideia de uma casa de certo tipo, se fosse impressa na substância informe, poderia não ter como resultado a formação imediata da casa, mas canalizaria as energias criativas atuantes no comércio e nas profissões, no sentido de apressar a construção desse determinado tipo de casa. Se não existir nenhum canal que possa ser usado pela energia criativa, então a casa será formada diretamente da substância primitiva, sem esperar o processo lento dos mundos orgânico e inorgânico. Nenhum pensamento de forma pode ser impresso na substância original sem provocar a criação da forma. O homem é um centro pensante e pode originar o pensamento. Todas as formas criadas pelas mãos do homem devem existir antes em seu pensamento. Ele não pode formar uma coisa na qual não tenha pensado antes. E até agora, o homem tem limitado seus esforços inteiramente ao trabalho das próprias mãos, aplicando o trabalho manual ao mundo das formas, buscando mudar completamente ou em parte o que já existe. Ele nunca pensou em provocar a criação de novas formas, imprimindo seus pensamentos na substância informe. Quando o homem tem um pensamento forma, retira material das formas da natureza e faz a imagem da forma que tem em sua mente. Até agora, o homem pouco tem se esforçado para cooperar com a inteligência informe, ou seja, trabalhar com o Pai. Jamais sonhou que pode fazer o que vê o Pai fazendo. O homem reforma e modifica as formas existentes por meio do trabalho manual, sem dar atenção à possibilidade de criar a partir da substância informe, bastando para isso comunicar a ela seus pensamentos. Pretendemos provar que podemos fazer isso, que qualquer pessoa pode fazer isso. E vamos mostrar como. Para começar, apresentamos 3 premissas fundamentais. Primeiro,
garantimos que existe uma massa informe original, ou substância com a qual todas as coisas são feitas. Todos os elementos supostamente variados são apresentações diferentes de um único elemento. Todas as formas encontradas na natureza orgânica e inorgânica são formas distintas, feitas do mesmo material, o material pensante. Um pensamento impresso nela produz a forma desse pensamento. O pensamento na substância pensante produz formas. O homem é um centro pensante, capaz de pensamento original. Se puder comunicar seu pensamento à substância pensante original, pode provocar a criação ou a formação das coisas sobre as quais ele pensa. Em resumo, existe uma substância pensante com a qual todas as coisas são feitas e que, em seu estado original, penetra nos interespaços do universo, preenchendo-os. Um pensamento nessa substância produz o que foi imaginado. O homem pode formar coisas em sua mente e, imprimindo esse pensamento na substância informe, pode fazer com que seja criado aquilo em que pensou. Talvez você pergunte se posso provar essas afirmações. E sem entrar em detalhes, respondo que sim, tanto pela lógica quanto pela experiência. Voltando ao raciocínio sobre o fenômeno da forma e do pensamento, cheguei a uma substância pensante original. E raciocinando a partir dessa substância, cheguei ao poder que o homem tem de provar a formação daquilo que ele pensou. Por experiência, o raciocínio também é verdadeiro, e esta é a minha prova mais consistente. Se alguém que ler este livro conseguir enriquecer fazendo o que ele manda, isso é uma prova de minha afirmação. Mas se todos os homens que obedecem às normas aqui descritas ficarem ricos, é uma prova positiva, até aparecer alguém que seguiu as normas descritas e não enriqueceu. A teoria é verdadeira até que o processo venha a falhar, e este processo não falhará, pois todos aqueles que fizerem exatamente o que este livro manda ficarão ricos. Eu disse que as pessoas ficam ricas agindo de modo certo. E para conseguir isso, é preciso pensar de acordo. O modo pelo qual uma pessoa age é resultado direto do modo como ela pensa a respeito das coisas. Para fazer algo do modo que desejamos, temos de adquirir a habilidade de pensar do modo certo, do modo que queremos pensar. Este é o primeiro passo para ficar rico. Pensar o que queremos implica pensar a verdade, independentemente das aparências. Todo homem tem o poder natural e inerente de pensar o que quer. Mas isso exige mais esforço do que ter pensamentos induzidos pelas aparências. Pensar de acordo com as aparências é fácil. Pensar a verdade, independentemente das aparências, é trabalhoso e implica maior esforço do que qualquer outro trabalho. De modo geral, as pessoas procuram evitar a todo custo o trabalho de manter um pensamento durante algum tempo. É o trabalho mais árduo do mundo, especialmente quando a verdade é contrária às aparências. Toda aparência no mundo visível tende a produzir uma forma correspondente na mente que a observa. E isso só pode ser evitado mantendo o pensamento na verdade.
O exame da aparência de uma doença produz a forma da doença em nossa mente e, por fim, no corpo, a não ser que possamos manter o pensamento na verdade, que nos diz que não existe doença alguma, que é apenas uma aparência e que a verdade é a saúde. Examinar a aparência da pobreza produz a forma correspondente em nosso pensamento. A não ser que possamos manter o pensamento concentrado na verdade, que nos diz que não existe pobreza, que é apenas uma aparência e que a verdade é a abundância. Pensar na saúde quando estamos cercados pelas aparências da doença ou pensar em riqueza em meio às aparências da pobreza exige poder, mas quem adquire este poder torna-se um sábio. Tem condições de dominar o destino, pode ter o que quiser. Esse poder só pode ser adquirido quando se domina o fato básico que subjaz as aparências. Existe uma substância pensante da qual e pela qual todas as coisas são feitas. Então, devemos compreender a verdade de que todo pensamento impresso nessa substância toma forma e passa a ser um conjunto de coisas visíveis. Quando compreendemos isso, ficamos livres de toda dúvida e de todo temor, pois tomamos consciência de que podemos criar tudo o que desejamos, de que podemos ter e ser o que queremos. Como primeiro passo para enriquecer, você deve acreditar nas primeiras assertivas fundamentais apresentadas neste capítulo. Para enfatizá-las, eu as repito. Existe uma matéria pensante da qual todas as coisas são feitas e que, em seu estado original, penetra e preenche os interespaços do universo. Um pensamento nessa substância produz o que foi imaginado por ele. O homem pode formar coisas em sua mente e, imprimindo esse pensamento na substância informe, pode fazer com que seja criado aquilo em que pensou. Você deve deixar de lado todos os outros conceitos do universo e aceitar apenas este. E pensar nele até sentir que está fixado em sua mente e que se tornou seu pensamento habitual. Leia e releia as afirmações desse credo, gravando cada palavra em sua memória e medite sobre elas até acreditar firmemente em seu conteúdo. Se surgir alguma dúvida, afaste-a como se fosse um pecado. Não ouça argumentos contrários a essa ideia. Não vá a igrejas ou escolas onde é pregado ou ensinado um conceito contrário. Não leia revistas ou livros que ensinem ideias diferentes. Se você confundir ou misturar essa crença, todos os seus esforços terão sido em vão. Não pergunte se isso é verdadeiro, nem especule a respeito de como pode ser assim. Simplesmente confie. A ciência de enriquecer começa com a aceitação absoluta dessa crença. Bom, pessoal, aqui a gente terminou a leitura, né? E agora nós vamos para as considerações. Eu quero compartilhar aqui muita coisa com vocês que eu aprendi, né? Aqui com este livro, com a leitura deste capítulo, e também com outras leituras, com outros mestres espirituais, com outros professores, né? Que trouxeram pra gente tanta luz, né? A respeito da consciência, a respeito da natureza de Deus, né? A respeito da realidade, o que é realmente verdade aqui neste universo onde nós estamos, né? Aqui neste capítulo, o autor traz como foco principal o primeiro princípio para você trazer mais abundância para sua vida.
o primeiro princípio da ciência de ficar rico, que é o nome que ele deu para este conhecimento, esta metodologia que ele traz aqui no livro, para ajudar a gente a melhorar a nossa vida financeira, para trazer mais abundância, né? E esse princípio é o pensamento. Por que o pensamento é o princípio da ciência de ficar rico? Porque tudo é consciência. O universo, todas as coisas visíveis e não visíveis, elas existem a partir da consciência, e só existe uma consciência. Aqui no canal eu sempre abordo este tema, né? Eu tô sempre falando para vocês aqui, olha, a consciência cria a realidade. É a sua consciência que traz a sua realidade tangível, a sua realidade física. Todo o universo é mantido, é feito a partir de uma substância informe, conforme o autor aborda aqui no livro. Esta substância informe nós podemos chamar também de consciência, a consciência cósmica. Nós podemos chamar de Deus, nós podemos chamar de Pai, Pai eterno, Criador, não é? Então, tem vários nomes para esta substância informe, né? Aqui o autor deu este nome, o autor escolheu chamar desta forma. E faz muito sentido, porque é isto mesmo, a substância informe, em sua originalidade, ela não tem formas, é nada. Acho que é a palavra que mais define, é um nada existencial. Porque, como assim nada? Então não tem nada lá? Tem, na verdade tem tudo, só que é em potencialidade, tudo é latente, né? É o Espírito de Deus, é o Espírito Santo. E nesta condição, né, ainda na substância informe, é o vir a ser. Então tudo que está lá, tem pessoas que chamam também de eu superior, centelha divina, eu sou, é tudo a mesma coisa, gente. É a mesma substância que o autor está falando aqui no livro, tá? No capítulo. Então, lá nesta vibração, neste nível de consciência que abarca o total, que abarca o todo, toda a inteligência, toda a sabedoria, todo o poder criativo, não há nada. É a plenitude, é o nada, entende? É a paz profunda. Então não existem coisas lá, coisas físicas, entende? É tudo latente, é o vir a ser. E como que o todo, toda essa energia latente encontra saída, fluição para se materializar? Através das individualidades, através das consciências individuais, que somos nós, por exemplo, né? Nós temos uma consciência individual. Nós somos também esta consciência cósmica, mas tem uma parte de nós que consegue ter, né, manter, viver essa consciência individual, esta consciência parcial. E através desta consciência parcial, torna-se possível a manifestação de tudo que está latente lá. Então, o que determina o que você manifesta ou não é esta comunicação com esta consciência cósmica, esta conversa, é o sinal que você envia para lá. Você tem que entender como é que funcionam as coisas lá em cima, tá? Então, você deve estar aí se perguntando, como é que eu comunico, como é que eu envio os meus desejos, aquilo que eu quero para minha vida? Como que eu vou comunicar para Deus, para o nosso Pai, para o nosso Criador, aquilo que eu prefiro, as minhas preferências, as coisas que eu gosto, que eu amo e que eu quero ter na minha vida? Como que é feito isso? Através do seu subconsciente. Sim, o seu subconsciente está o tempo todo, de forma silenciosa, de forma oculta, captando tudo que você está escolhendo. E nem sempre, eu diria que geralmente, você não está consciente de que você está, sim, fazendo essas escolhas. Como você não tem consciência, muitas vezes, de como este processo ocorre, de como este processo se confirma, você acaba cometendo o erro de deixar entrar para o seu subconsciente coisas que você, na verdade, não gostaria de ver realizado, tá? Então, o seu subconsciente, ele vai captando o significado
né, das coisas que você vê no mundo para você e aquilo que você vai deixando ser internalizado, aquilo que impressiona você. Olha essa palavrinha, presta atenção. Aquilo que impressiona você, você está dizendo para o seu subconsciente: ok, eu aceito isso. Ele não vai julgar se aquilo realmente é algo positivo para você. Ele não vai julgar se aquilo vai te fazer mal, se aquilo é uma coisa negativa, uma coisa ruim. Ele vai simplesmente captar, internalizar aquilo que você se impressiona, aquilo que você fala muito sobre, aquilo que você dá muita atenção, que você presta muita atenção, aquilo que você foca, tá? É este o mecanismo, é assim que funciona. Deu atenção, a sua energia, a substância pensante vai seguir a sua atenção. A energia segue o foco, a energia segue a atenção. E esta energia é a substância pensante. Ela é muito sensível àquilo que nós nos impressionamos, as nossas sensações. E o que acontece? Você, na verdade, é essa substância informe. Você é a substância informe, tá? A maior parte de você. Existe uma parte de você que é uma consciência, uma mente que está aqui focada nesta experiência humana. Mas aquilo que você é, na realidade absoluta, é a substância informe. Por quê? Porque Deus é onisciência, onipresença, onipotência. Não há espaço para existir outra coisa que não seja Deus, entende? Então, como o autor disse aqui no livro, todas as coisas, todos os elementos variados e diferentes que nós vemos, é na verdade variações de um único elemento. Só existe um elemento. Este elemento é Deus. Só existe Deus. Então, tudo que você está vendo, eu tô aqui vendo minha janela, a cortina, eu tô vendo aqui esse corpo físico, tô vendo o meu celular, tudo é desdobramento da única consciência. Tudo se desdobrou a partir do todo, a partir da única consciência que existe, que é Deus, que é o nosso Criador. E você foi feito, você é a imagem e semelhança dele, porque não tem como existir outra coisa que não seja Deus. Tá? Então você segue os mesmos princípios criativos de Deus, tá? Esta substância informe é uma substância pensante e ela se torna aquilo que pensa. Então aquilo que você pensa, você se torna aquilo que você pensa. Então se eu começo a pensar que eu sou fracassada, que a minha vida é difícil, que eu não sou capaz, que as coisas são muito complexas para serem realizadas, eu estou dando a minha energia, eu estou dando a mim mesma, né, para este conceito, este pensamento. Eu estou me pondo literalmente dentro deste pensamento. E quando este pensamento é pensado de forma repetitiva e constante, torna-se uma crença. O que é uma crença? É um pensamento praticado por um certo tempo. Isso vai ganhando força, vai ganhando energia, você vai alimentando estes pensamentos, estas crenças. Estão sendo alimentados por você, tá? Pela sua energia, pelo seu contato com a energia cósmica, que é você também. E tudo isso é feito através do seu subconsciente. Seu subconsciente é a ponte entre você, humano, a sua mente aqui carnal, o seu ego, e a força cósmica, a mente criativa, a mente cósmica. É o seu subconsciente que faz o intermédio, é o seu subconsciente que faz esta conversão do que você está captando aqui fora, traz para dentro e ele traz de volta manifestado. Então, muitas vezes a gente não percebe, né, como que isso acontece. E aí a gente fica observando as circunstâncias que já são, só que na verdade o que você está vendo aqui manifestado no seu presente é uma energia velha, é uma energia passada. Você praticou esta energia do que está manifestado agora no passado, tá? Então, se você fica observando as circunstâncias, né, geralmente negativas, e que tudo não está acontecendo conforme você quer, o que você está fazendo é entrando num ciclo vicioso e repetindo aquilo, criando mais daquilo. Então, nunca prenda a sua atenção nas coisas como são. Sempre pare e pense da forma que você quer pensar, do jeito correto, de acordo com aquilo que você quer criar na sua vida, né? Você tem que escolher
conscientemente, tá? Então você faz assim, dá aquela pausinha, observa, ó, tá ok, não tá saindo aí do jeito que eu queria, mas tá tudo bem. Também não crie resistência, não vá contra o que é. Não, nunca vá contra aquilo que já está manifestado na sua vida. Aceita, fique em harmonia com isso, mas dentro da sua cabeça você tem pensamentos que vão te levar aonde você quer realmente chegar. Tem um trecho onde o autor fala assim, ó: eu disse que as pessoas ficam ricas agindo de modo certo. Aqui ele tá falando da ação, agindo de modo certo. E para conseguir isso, é preciso pensar de acordo. O modo pelo qual uma pessoa age é resultado direto do modo como ela pensa a respeito das coisas. Lembra o que eu disse assim, é o significado das coisas para você, né? Então, a forma como você enxerga o mundo, a sua visão de mundo, a sua percepção de tudo à sua volta, essa percepção vai trazer uma atitude dentro de você, uma atitude mental que vai resultar numa atitude em relação às suas ações. O modo como você age, ele é resultado do modo como você pensa, né? Assim como o modo que você fala também é resultado do modo como você pensa, não é verdade? Então, você percebe que tem tudo a ver com a nossa conversa interna, é dentro da gente, não tem nada a ver com as pessoas, não tem nada a ver com o lugar que você está, o trabalho que você está agora, não tem nada a ver com algo externo a você, é tudo a ver com o seu interno, com o eu interno, porque tudo para fora vai se desdobrar a partir de dentro. Entende, gente? Você tem que passar a entender as coisas de um ponto de vista energético ou também um ponto de vista espiritual, que para mim é a mesma coisa, né? Energia, espírito. Então, quando você compreende a natureza das coisas, de onde é que surgiram todas essas coisas, né, que você está vendo aí ao seu redor, quando você compreende que existe um princípio espiritual de tudo, que tudo vem de um universo espiritual, o pensamento, né, que é o foco principal aqui deste capítulo do livro, o pensamento é uma atividade do espírito. Aliás, o pensamento é a única atividade do espírito, é a única atividade da consciência. Espírito e consciência também é a mesma coisa. Então, quando você entende esta natureza, você vai começar a olhar para o mundo e ver que nem tudo tem tanta importância assim. Principalmente porque nós somos eternos. Dentro da eternidade, qual a importância desse evento que está acontecendo aqui? Será que é tão sério assim? Será que eu devo realmente me preocupar com isso? Será que realmente isso vale todo o sofrimento que eu estou criando? Ou eu simplesmente posso aceitar que hoje a situação é essa e não tem o que eu possa fazer para resolver? E aí eu buscar um bem-estar interno, eu começo a me sentir bem, começo a atrair pensamentos melhores, sensações melhores, e aí eu mudo a minha atmosfera, eu mudo a minha energia eletromagnética, né? A própria ciência já prova isso. Tudo tem o eletromagnetismo, as coisas atraem, repelem, né? Você emana energia, você atrai energia. Então, quando eu tenho essa atitude de ficar consciente do que eu estou fazendo, quando eu saio daquele automático, de fazer tudo no automático, falar as coisas no automático, e começo a pegar as rédeas das coisas, e peraí, por que eu estou pensando desta forma? Por que eu falo desta forma? Por que eu trabalho desta forma? Será que é isso que eu quero? Eu quero escolher conscientemente as sementes que eu estou plantando. Pensamentos são sementes espirituais. Quando você começa a plantar um pensamento no seu subconsciente, porque é assim que acontece, o pensamento ele é uma semente espiritual que você planta na terra fértil chamada subconsciente. E se você continua persistindo nessa semente, o subconsciente vai entender, ok, é isso mesmo que ela quer, ela gosta disso, eu vou enviar mais disso. Porque a reação do universo a você
é sempre de sim, é sempre de mais. O universo sempre vai te dar mais daquilo que você está dando atenção. Quanto mais atenção eu der aos meus problemas, às dificuldades e às faltas, o universo não vai julgar, gente. O universo, ele tem a mesma natureza do seu subconsciente, porque é um pedacinho do universo. O seu subconsciente, ele é um representante, uma ponte, um pedacinho da mente cósmica. Eles funcionam da mesma forma. É um só. O seu subconsciente é o seu canal de comunicação com Deus. Então, se você está mandando estas sementes de que tudo vai dar errado, eu tenho medo, o governo não vai me ajudar, o governo vai me prejudicar, as pessoas são maldosas, as pessoas querem passar a perna em mim, as pessoas querem me prejudicar. Então são sementes que você está plantando no seu jardim, e isso em algum momento vai florescer, vai vir para sua realidade material. Então é hora da gente acordar, é hora da gente despertar e entender que nós somos os autores das nossas vidas, das nossas histórias, gente. Isso é muito sério. Tem muita gente em sofrimento, em dificuldade, porque simplesmente não entende isso que a gente está conversando aqui. Não entende que tudo é criado por ela mesma. Não existe um Deus castigando, não existe destino cruel, não existe karma, não tem nada disso, gente. Mas se você coloca uma crença e cria dentro da sua cabeça todo esse cenário, se é nisso que você acredita, pela lei universal da crença, né, você cria aquilo que você crê. Você se põe dentro da realidade que você acredita. Então você vai viver isso. Se você acredita que a sua vida, as coisas que você tem, as dificuldades que você tem na sua vida vêm de karmas de outras vidas ou dessa vida de coisas ruins que você fez, é isso que você vai viver. É isso que você vai viver. Se você acredita que o mundo é mal, que existe o mal no mundo, que tudo é difícil, blá blá blá, sabe aquela conversinha de sempre sobre o mal? É isso que você vai viver. Mas não porque essa é a realidade absoluta, não. É porque você está criando esta realidade ilusória. Dentro da sua cabeça aquilo é verdade. Mas a única verdade absoluta, soberana, é que Deus é tudo que existe. E Deus é amor, Deus é suprimento, Deus é fartura. Deus atende todas as nossas necessidades. Deus nos colocou aqui para a gente ser feliz, para a gente se realizar, para a gente trazer mais para o mundo, para a gente cooperar com o mundo, para a gente se ajudar, né? Só que quando você tem crenças contrárias à verdade com V maiúsculo, de que Deus é todas as coisas, é onde você encontra o sofrimento, porque você não está na verdade, você está na ilusão. Ilusões que muitas vezes o mundo, né, te leva, né, te induz a acreditar que aquilo é verdade. Você vê as circunstâncias e você analisa, né, com a sua mente limitada, humana, uma circunstância. Só que Deus vê o todo, né? Já aconteceu assim, de você se preocupar tanto com uma coisa e aí passou o tempo, aquilo não aconteceu, aquilo não foi pra frente, aquele mal não veio até você. Então, você percebe o quanto que a gente se preocupa sem base, sem ter necessidade, gente. Então, eu te dou essa dica aqui hoje, sabe? Eu acho que a gente tem que aprender a viver com o real. Qual é o real? O que realmente está acontecendo comigo? Está muito ligada ao agora, a este momento. É aqui que você está. A sua realidade é agora. E se agora a sua realidade não está do jeito que você quer, escolhe outra, muda a sua forma de pensar, vai buscar, bom, o que é que eu não tô vendo, faz uma meditação, mas não fica aí se lamentando, se colocando como vítima, como se você não tivesse o que fazer, porque a única pessoa que pode fazer algo por você é você mesmo. Você tem que se pôr pra cima, você tem que ir se corrigindo, melhorando. Tá? O caminho é esse, sim, o pensamento vai dar direção para tudo. Só que no decorrer do livro você vai entender que envolvem mais coisas, que o pensamento ele é a atividade do espírito, é a única atividade do espírito, mas que traz assim também sensações, sentimentos, e tudo isso é energia que vai somatizando, né, e vai ajudar tudo isso a vir para a manifestação física. Tá bom, gente? Por hoje é só. Eu espero que você tenha compreendido, que você tenha gostado, que de alguma forma tenha acrescentado algo de bom e de novo aí na sua vida. Para mim é um prazer compartilhar, deixar fluir aqui o que eu estou aprendendo, o que eu estou vivendo, as minhas vivências mesmo, né? As minhas experiências com os estudos que eu faço, né?
Tô muito feliz de compartilhar isso aqui com você. Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!